Estamos aqui hoje com o professor Fernando Fragata, que é engenheiro químico e autor de diversas publicações, sendo o livro mais relevante que a gente conhece é a Pintura Anticorrosiva, Falhas e Alterações nos Revestimentos. Também está presente o Guilherme Prata, da Iotum, que vai também estar discutindo conosco, o engenheiro civil Jarbas Bayer, da Bunker, e o engenheiro Marcelo Diniz, da Portonave. Para iniciar, eu gostaria de colocar o tema, que é justamente da corrosão, e como que é essa abertura que a Univale trazer para a região. A gente tem essa dificuldade, né, de participar de discussões de temas fora daqui. Então, como que é visto por vocês de uma parceria junto com a universidade, o tema corrosão aqui na região de Itajaí? Bem, eu logo assim que tomei ciência do evento de corrosão, eu logo me prontifiquei a vir para o evento, sendo o primeiro evento de corrosão aqui no estado de Santa Catarina e patrocinado pela Univale, porque a corrosão é um fenômeno natural, mas um fenômeno que nos afeta, tem um impacto social muito grande. O impacto social, ele não é só a parte econômica, que ele representa um prejuízo em nível mundial da ordem de 3,5% do produto interno bruto, que hoje, levando em consideração o PIB passado, estamos falando aí de 250 bilhões de reais a 300 bilhões de reais, de acordo com o PIB. Mas o fenômeno mais impactante é aquele que a gente não consegue mensurar, é a parte da segurança, porque a corrosão, vezes por outras, acaba trazendo acidentes fatais com perda de vidas humanas. Esse nós não conseguimos mensurar, não é? Além disso, o prejuízo que causa às empresas por parada na produção, né, também é um fator super importante. E eu acho que é um fenômeno que nós temos que tratar com muito carinho, né? A realização de eventos como esse ajuda a disseminar o conhecimento, ajudam a disseminar as técnicas de proteção, e nós precisamos divulgar isso muito em muitos setores do Brasil ainda. Alguns setores eu vejo que houve uma evolução bastante comprometida. Por exemplo, vou falar da indústria automobilística, né, que anos atrás você ia comprar um carro usado, você olhava logo para a lataria para ver se tinha ferrugem, não é isso? Hoje você vai comprar um carro, você não olha nem para a lataria, você vai, abre a porta e vê a quilometragem do carro, que é o mais importante, né? É porque o setor automobilístico, através de uma ação multidisciplinar, eles conseguiram reduzir drasticamente os problemas de corrosão. Podemos até dizer que é difícil você encontrar corrosão hoje nos carros, não é isso? Então eles trataram isso com uma seriedade tão grande, porque é o impacto social. Hoje, com as redes sociais, imagina, você compra um carro e o sujeito diz: comprei a marca X e o meu carro está dando ferrugem. Certamente essa empresa não vai vender mais carro, né? Porque isso tem um impacto social. Então, coisas como essa, para a indústria de aeronaves, né, de aviões, também houve um avanço tecnológico fantástico. Imagina que um avião sai daqui a 40 graus Celsius no verão, e daqui a pouco, em fração de minutos, ele está a menos 30, menos 40, com uma radiação ultravioleta extraordinária em cima da tinta. Então, para resistir a essas variações térmicas, a radiação, os revestimentos tiveram que evoluir muito, até inclusive a própria aplicação dos materiais são coisas hoje espetaculares. Digamos assim, avanços tecnológicos que temos que trazer ainda para muitos setores do nosso Brasil, sobretudo para aquilo que a gente vê no dia a dia, no nosso cotidiano. Não sei se vocês souberam que agora, recentemente, até saiu na mídia, houve o caso da queda de uma ponte pênsil na ligação de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né? E essa queda dessa ponte saiu no jornal, foram vários jornais que saíram, foi provocada por corrosão. Essa queda provocada por corrosão acabou matando um jovem de 20 anos, se não me falha a memória. E quanto vale a vida desse jovem? O quanto a mãe desse jovem está sofrendo por conta de corrosão? Porque as pessoas têm que entender que nada é eterno. Tudo necessita de manutenção,
né? E o que se faz ainda? É que se olha para uma ferrugem, isso é uma ferrugemzinha. E aquilo, só que quando um parafuso ele está corroendo, ele está perdendo massa. Se ele está perdendo massa, ele está perdendo resistência. A queda daquela grade no Maracanã, que botou 84 no hospital, o que é que foi aquilo? Saiu no jornal, não sou eu que estou dizendo. O parafuso das grades estava corroído. Por quê? Ali se faz xixi, ali se faz... E não se cuidou. Por quê? Isso é uma ferrugemzinha. Então tem que se olhar. Olhou para a corrosão, foi isso que o Marcelo falou na palestra dele. Você olhou para a corrosão, já tem que olhar, se não vai tratar naquele momento, mas tem que acompanhar. Isso é fundamental. Olhou para a corrosão, começa a monitorar essa corrosão. Porque o importante não é o percentual de área corroída, é o tipo de corrosão que está aparecendo. Eu pergunto, um pitch, qual é o que ele representa em área numa tubulação? Nada. E o estrago que ele faz? Entende? Então, as pessoas se preocupam com o percentual de corrosão. Se preocupa com o tipo de corrosão. Não é? Isso aqui é fundamental. Então, eu penso que eventos como que a Univale está organizando aqui são super importantes, não só para o estado de Santa Catarina, são importantes para o Brasil. E eu apoio todas essas atitudes, essas ações das universidades. Então, essa é a minha contribuição sobre este tema. Bom dia. Então, como o mestre Fragata comentou agora aí, a questão da corrosão é muito importante, principalmente pela questão de segurança, fundamental. A Bunker Engenharia uma empresa que trabalha nesse mercado de manutenção e aplicação de revestimento antiácidos. E ontem mesmo, num cliente nosso em São Paulo, no mesmo caso de uma grade no Maracanã que caiu anos atrás aí, pessoas vieram a óbito. Ontem também, num cliente nosso, uma indústria de papel e celulose, não era um colaborador da Bunker, mas uma grade se soltou da esteira de cavaco de madeira e um funcionário hoje de manhã foi informado que veio a óbito. Então, essa questão de manutenção preventiva é muito importante. Então, por isso que esse evento aqui é para nós. A Bunker é uma empresa aqui do Sul, mas trabalha muito mais fora do Brasil e na região Sudeste e Nordeste do que aqui mesmo. Então, esse tipo de evento é fundamental, como o Marcelo hoje comentou, e juntando com o que o mestre Fragato comentou, a questão da manutenção preventiva, esse acompanhamento é fundamental. Como o Marcelo comentou hoje na palestra dele, reservatórios que nunca tinham sido lavados e tanques. Essa semana nós recebemos no grupo da corrosão um vaso de pressão que explodiu por corrosão. Isso aconteceu comigo já no passado no Uruguai, um compressor de ar que não tinha sido feito manutenção no vaso de pressão e ele explodiu aí, né? Por sorte, durante o teste, mas aparentemente ele estava pintado, protegido externamente, mas internamente não. Então, já houve um caso que a gente soube que muitas pessoas vieram a óbito em função de equipamentos pressurizados, né, que não seguem as normas, né. Então, a região sul aqui do Brasil está precisando realmente esse tipo de evento para divulgar. A Porto Nave aí é um exemplo aqui de cliente que se dispôs a vir aqui, né, e mostrar, porque a gente em Santa Catarina a gente faz poucos serviços de manutenção preventiva. Normalmente quando chamam a gente aqui é porque o problema já está bem avançado, sabe? Ou por furo de equipamentos, perda de produção, e aí eu acho que o custo de produção aqui talvez seja até maior do que os 3,5% em relação à corrosão, justamente por falta dessa cultura que a gente precisa, né, avançar aqui também. Bom dia. A gente da Jotun também vê com muito bons olhos, né, a difusão do tema corrosão, né, por outras regiões do país, né. É muito concentrado, né, na região sudeste, entre Rio, São Paulo, né. As informações têm que ser melhor difundidas aí em torno do país. E como já falado pelo professor Fragata e pelo nosso amigo da Bunker, né, a parte de segurança, né, está muito intrínseca, né, junto ao tema
corrosão, né? Além de corrosão, existem outros temas também que eu acho que deveriam ser abordados. Eu acho que está espalhando, né, para outras regiões do país, né, essa difusão de informação é importante porque existem temas de proteção passiva contra fogo, temas relativos a meio ambiente que hoje também estão bastante em evidência, né, no mundo, quanto à utilização de produtos para cascos de navio, onde você vai ter redução de emissão de gás carbônico, redução de consumo de combustível. Então tem muito tema do meio de pintura, né, do meio de pintura anticorrosiva, não só anticorrosiva, mas também com algumas outras funções que eu acho que são importantes serem mais bem difundidas, mais bem entendidas pelos públicos, né, por quem tem necessidade de ter esse tipo de aplicação. E a gente vê com muito bons olhos essa iniciativa da Univale, né, nesse primeiro seminário de corrosão aqui na região de Santa Catarina. Oi, Gasparini. Gente, obrigado. Para nós da Portonave, né, e acredito que todo mundo que está envolvido aqui, tem um seminário como esse traz para nós uma satisfação boa, né? Nós geralmente temos que se deslocar para São Paulo, Rio de Janeiro, para obter conhecimento, trocar ideias, fazer network. E tendo um seminário desse aqui na região, um nível excelente que está tendo de pessoas, de conhecimento, né? Facilita para a gente essa disseminação. Corrosão é uma ciência enorme, né? Geralmente as pessoas estão falando só de corrosão em aço, em ferro. E para nós, que trabalhamos com todas as áreas de manutenção, a gente vê corrosão em tudo. Então, realmente, ter o conhecimento, falar com pessoas que dominam o assunto, trocar ideias, fazer o network, é primordial para que a gente desenvolva essa mentalidade da manutenção para a corrosão, tá? Entendo que devemos ainda continuar, devemos aumentar mais a participação em eventos. Eu acho que a Univale tem esse poder na região, ela é uma universidade muito forte, né? E a gente tem que buscar essa troca e essas parcerias para melhorar esse conhecimento nosso, que depende disso para a gente desenvolver nossas tarefas no dia a dia, ok? Então, como foi falado, o tema de corrosão afeta muito a segurança, afeta nosso dia a dia. A gente estava falando em Balneário Camboriú, o Fragata vai comprar um apartamento em breve aqui. Então, a gente tem um problema aqui da maresia mesmo dentro dos nossos lares, né? Porque desde do equipamento eletrônico, o que foi falado em carro, vaso de pressão, tubulações, nós estamos sendo afetados da segurança, para começar, e depois produtividade como um todo, né? Porque acaba refletindo nisso. Então a gente viu a importância de melhorar o conhecimento aqui no Sul, né? Que não existia, a gente realmente sabia que existia no eixo Rio-São Paulo, seminários, né? Toda hora, e a gente às vezes não consegue se deslocar. Então trazer isso acho que foi importante para a nossa região. Olhando já desse lado da segurança, como que vocês avaliam, o que a gente pode fazer ainda? Nós estamos engatinhando aqui na área de proteção à corrosão, dentro dos temas que foi falado já por vocês. É muito, muito importante a gente verificar a questão de segurança, né? Nós estamos ao lado do mar, a salinidade alta. Então, como que vocês avaliam? O que as empresas ou o tema pode trazer para nossas empresas que estão iniciando esse processo de estudo, de proteção à corrosão? Bem, eu vou dar uma opinião e até vou sugerir até um tema ou dois temas para o próximo encontro da Univale, que você tocou num ponto muito importante, chama-se corrosão na construção civil. Eu estou pagando um preço muito caro por ter um apartamento de frente para a praia, a 20 metros da zona de arrebentação. A próxima satisfação vai ser quando vender esse apartamento. Porque eu penso o seguinte: ainda há uma falha muito grande nos nossos, digamos, especificadores de materiais.
O sujeito, quando vai fazer uma construção em frente ao mar, ele tem que tomar muito cuidado com os materiais que são empregados, não é? Porque senão você começa a perder suas fechaduras das portas, rodanas das portas de correr, tudo em prazo de 6 meses. As luminárias da sua varanda vai tudo para o espaço. Isso pode corroer também as bases do guarda-corpo das suas varandas, e já houve mortes no Rio de Janeiro, que eu tenho anotado no meu cabedal de conhecimentos que sai em jornal, de um engenheiro que foi na hora do intervalo do Jogo do Brasil fumar um cigarro na varanda, quando debruçou, caiu. Foram fazer perícia por que a varanda cedeu. Ali a interface da fixação da varanda no piso estava corroído. É aquela corrosão que parece uma navalha que passa, que não sei se vocês já repararam, não é? Então, um seminário desses, trazendo alguém da área de construção civil para expor, porque a sociedade nossa, a gente está falando aqui de setor de petróleo, de óleo e gás, estamos falando aqui do setor naval, onde já tem muitos especialistas, não é? Claro que muitas empresas negligenciam as normas técnicas, e quando se passa por cima de uma norma técnica, está negligenciando aquilo que está previsto para dar melhor durabilidade, às vezes por questões até econômicas, não é? Então eu acho que trazer alguém da construção civil, que tem um impacto social muito grande, trazer 2 pessoas para falar de corrosão na construção civil. Mas não é para só falar da armadura de aço. Todos os congressos que eu vou, que tem corrosão na construção civil, você fala da corrosão da armadura. Isso aí já está bastante estudado. Muitas das vezes a corrosão acontece por negligência, postes de concreto na rua. Eu tenho vários casos, né? Eu posso trazer aqui, ficar o dia inteiro falando de corrosão em postes, corrosão e que cai, mas eu vou lá e fotografo. São fotos minhas que poderiam ter sido evitadas, né? Então, trazer alguém da construção civil é uma colaboração que estou dando para a gente trazer esse pessoal, porque interessa a sociedade. Às vezes o cara não tem uma mansão e fala, pô, o cara tem uma casinha perto do mar, né? Aí vai lá, a televisão dele pifa. É culpa nossa? Não. Cara, quem faz, as empresas têm que se preocupar com isso. Eu estou procurando fechaduras e não encontro que resista à maresia. Então, um seminário de corrosão na construção civil não é só cuidar da armadura. Claro que a armadura é importante, mas você tem que cuidar das outras coisas. Por exemplo, eu tenho minhas varandas lá, são de alumínio e com pintura eletrostática pó, não é? Aí eu reparei o seguinte, eles botam 70 micrometros. Para um ambiente marinho, é muito pouco. Sabe o que está acontecendo? Está descascando tudo. Só que lá é alumínio, então já ainda está tendo uma certa durabilidade. Mas se tivesse 2 camadas de tinta pó, né, com 150, 180 micrometros, você ia ter uma resistência muito melhor. Tá certo? Então são essas coisas que nós devemos aprimorar, né? Alguns setores precisam ganhar também conhecimento para isso. Tá? Passar, Ok. Pegando o gancho agora do Mestre Fragata, a gente vê justamente isso. Muitos produtos bons hoje, melhorou muito, muitos produtos bons no mercado, mas a questão de especificação é a questão bastante complicada, pouca divulgação, hoje preço ainda pesa muito, não vê isso, a diferenciação de produtos nessa questão de corrosão, um é mais indicado para tal ambiente, ambiente químico, ou industrial, ou operacional, ou orla marítima. E a questão de mão de obra, eu acho que é uma questão que a gente precisa trazer o pessoal para cá, de treinamento, certificação, porque quem hoje quer fazer um treinamento, mais simples que seja, na área de pintura, de preparo de superfície, precisa ir para Rio de Janeiro, São Paulo, para poder conseguir esse tipo de treinamento, sabe? Então, essa mão de obra ainda aqui de manutenção, na parte industrial hoje evoluiu já bastante, mas na parte hoje ainda residencial é muito informal, né? Então, esse tipo de treinamento, empresas nessa área, a gente precisa fomentar o treinamento aí, trazer pessoas como Fragata, aqui, Jotun aqui, que tem produtos para oferecer e ajudar nessa questão de especificação, né? Desde a fabricação dos produtos para depois também a questão de manutenção. Percebe que a manutenção hoje, cada vez o intervalo de manutenção é mais curto, principalmente na indústria. Então a gente precisa
do produtos adequadamente especificado, né? Para ambiente úmido, em várias... Porque hoje, infelizmente, na indústria a gente não consegue aplicar os produtos aí nas condições que realmente eles deveriam ser aplicados. Então, buscar o melhor produto, porque às vezes ele não tem o ideal. Por isso que a gente sempre tem que estar conversando com os nossos clientes, trocar essa ideia, ouvir o cliente, uma portonave, ele sabe como funciona o equipamento dele, qual é a janela de tempo que ele tem, em que condição, porque eu não vou conseguir seguir integralmente, às vezes, o que diz nas normas de pintura, né? Mas eu tenho que chegar o mais próximo daquilo com o melhor produto para que eu tenha uma durabilidade maior, com segurança, né? Dentro do que o cliente tem de tempo para fazer a manutenção. Colaborando com o que foi dito pelos meus amigos, né? Pelo Fragata, nosso amigo da Bunker, a gente também vê ainda falando sobre a troca de informações, né? Muita gente ainda não tem o conhecimento de como você fazer uma boa proteção anticorrosiva em certos objetos, em certos ativos, né? E hoje, inclusive, a nossa apresentação vai ser sobre uma norma que é uma norma guia, mas que as pessoas acham que ela é que determina o que deve ser feito, né, para um sistema de proteção anticorrosiva, que é a ISO 12944. Ela tem que ser melhor difundida. Eu já tive até umas conversas com o professor Fragata, né, que a expectativa de durabilidade de um sistema passa de 15 anos para mais de 25 anos por o acréscimo de 30, 40 microns de espessura, né? Como é que isso, né, será que é palpável? Mas a norma é só um guia. Eu acho que o mais importante que a gente tem que difundir é que, além de atender às especificidades do que a norma pede, os sistemas de pintura têm que ser previamente testados e aprovados por laboratório, né? Para que você tenha a comprovação de que você, utilizando aquele sistema de pintura com aqueles produtos específicos, né, você vai ter uma durabilidade esperada para, né, o que você determinou para o seu asset, né, para o seu equipamento. Então, além da difusão do conhecimento, envolver também outros setores, como o professor Fragata falou, hoje, meio anticorrosivo, fala-se muito do meio marítimo, do meio industrial, mas o meio civil, outras partes da engenharia também tem que estar mais bem informadas sobre anticorrosão, o processo anticorrosivo, né, sobre a corrosão, para que a gente tenha um ganho maior em todas as áreas para benefício do nosso país e de todos os que dependem disso daí. Só para dar uma colaboraçãozinha aí pro meu amigo Guilherme, Guilherme Prata, eu jogo rato. As normas são importantes e é importante seguir a norma, mas quem faz normas são seres humanos, que também podem ter equívocos nas normas. As normas podem sair com alguns equívocos, né, que precisam ser corrigidos. O que não pode acontecer, muitas das vezes a norma está errada, tecnicamente errada, mas um inspetor de pintura dizer assim, mas está na norma. Eu descobri que essa é a frase mais idiota que eu conheço. Mas está na norma, quer dizer, ele sabe que está errado, mas quer fazer errado. Então a gente tem que olhar para as normas sempre com esse... É importante, mas se ela tiver equívocos, que se converse com os proprietários, com as partes interessadas, para não fazer a coisa errada. Mas ele já ouviu essa frase, todo mundo, né? Mas está na norma. E eu acho que aí é importante avisar quem está fazendo a norma, o comitê, para já corrigir a norma também. Isso. Concordo plenamente. Eu já peguei coisas de norma que eu também não concordava e fiz diferente. Concordo plenamente. Isso. Rapidinho para a gente finalizar. Assim, quando nós falamos de segurança na corrosão, eu entendo completamente que é manutenção, tá? Manutenção. Geralmente os projetos eles são elaborados por pessoas de conhecimento, mas o conhecimento de manutenção ele ainda é muito raso, né? As empresas elas ainda não têm equipes dedicadas ao tratamento de corrosão em pintura, tanto na área civil, quanto na área elétrica, quanto na área mecânica. Os processos de manutenção têm que englobar a área de corrosão como sendo um item crítico. Nós não podemos tratar como uma segunda ordem, terceira ordem, tá? E a portonave ela faz isso, ela trata
a pintura e a corrosão, como trata a eletrônica, a potência, a mecânica. Entendemos que fazer manutenção, ter processo definido, baseado em normas certas ou erradas, né? Mas baseado em normas também, nas melhores práticas, trocando ideia com o fabricante, que pode nos dar todo o suporte, fazer os ensaios de qualidade, treinar nossas pessoas para fazer a melhor manutenção possível. Eu acho que essa é uma das principais bases para garantir a segurança, quando se fala de corrosão. Como o professor citou, poxa, tu vê um poste quebrar por corrosão, para mim é o flagelo do conhecimento, tá? Porque se a gente for ver, as prefeituras do Brasil têm um prejuízo enorme com corrosão, simplesmente porque não faz manutenção. E é corrosão em tudo, né? Tá bom? Então, eu agradeço aí a participação, acho que o podcast foi excelente, a participação de todo mundo aqui, né? A mesa foi excelente. Vamos para a próxima. Obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima mesmo.